Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, terceiro trimestre de 2022, lição de número 3. Assunto da lição: quem segue a Cristo estuda a palavra de Deus. Nesse trimestre, você sabe, estamos estudando sobre imitar a Cristo, sobre aprender com Cristo. E na lição de hoje nós teremos como exemplo de serviço, de obediência a Cristo e ao seu mandato, o diácono Filipe. Então, como diz a lição, quem segue a Cristo estuda a palavra de Deus. Filipe foi um diácono da igreja primitiva que também era evangelista, um homem pregador da palavra de Deus, servidor e estudioso da palavra. Lembrando que você tem no ebdemfoco.com a aula em vídeo, aula em áudio, aula em PDF, treinamento para professores da EBD. Você acessa www.ebdemfoco.com e confira. Além disso, você tem slides em PowerPoint, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Acesse www.ebdemfoco.com e confira. Se você já é assinante do ebdemfoco.com, você tem acesso direto a esse conteúdo. Se você ainda não é assinante, seja assinante do ebdemfoco.com e tenha acesso a todo esse conteúdo. Além disso, você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. É só enviar uma mensagem com a frase "receber subsídios" para 94DDD 984092869. Muito bem, vamos para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Atos 8 e verso 38, né? Como eu falei no início, a lição de hoje vai falar de Filipe, da obediência ao mandato de Deus, da sua pregação ao eunuco de Candace, né, que estava viajando no seu carro e lia o livro do profeta Isaías, mas não entendia. E Deus, então, através do seu Espírito Santo, envia Filipe até aquele homem para lhe explicar a palavra de Deus. O resumo da lição: o verdadeiro cristianismo constitui-se em um duplo e contínuo esforço de aprendizagem e ensino das Escrituras. Eu tiraria aqui desse texto apenas o constitui-se, porque ficou parecendo que o cristianismo se constitui de estudar e ensinar a Bíblia, mas isso não é verdade. O cristianismo é muito mais do que ensinar a estudar a Bíblia, mas estudar e ensinar a Bíblia faz parte de um cristianismo verdadeiro. A leitura bíblica em classe, como você já percebeu no nosso texto do dia, Atos capítulo 8, a história de Filipe e eunuco de Candace. Atos 8, 26 a 39. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas óbvio, você com certeza já deve ter estudado ou está estudando o texto em questão. Nossa introdução. Um cristianismo sem o mínimo de conhecimento bíblico é prejudicial à saúde espiritual da igreja. Infelizmente, muitos na atualidade se dizem cristãos, mas nunca leram a Bíblia toda. Isso é importante. Eu falei agora há pouco, diante do resumo da lição, onde o comentarista disse que o cristianismo constitui-se em ler e estudar e ensinar a Bíblia. Que o cristianismo não é só isso, mas faz parte do verdadeiro cristianismo estudar e ensinar a Bíblia. E é interessante nós observarmos que a Bíblia é quem nos fala de Deus, a Bíblia é quem nos fala do pecado, a Bíblia é quem nos fala da salvação, a Bíblia é quem nos aponta o arrependimento, a Bíblia é quem nos fala da graça, a Bíblia é quem nos fala de toda a redenção, de todos os elementos, de todos os agentes da redenção. Se nós não lemos a Bíblia, não temos como conhecer a salvação em Cristo Jesus. Quem não conhece a Bíblia Sagrada
presente concedido por Deus a toda a humanidade, nunca conhecerá o Deus da Bíblia. É urgente que façamos cada vez mais de nosso processo de discipulado uma experiência de enriquecimento bíblico. É muito importante você entender que a leitura da Bíblia não é uma leitura intelectual, não é uma questão intelectual, é uma questão de alimentação da alma. Quando se fala de leitura da Bíblia, de oração, nós não estamos falando de uma questão institucional, intelectual, ministerial, mas nós estamos falando de alimento da alma, de alimento espiritual, de comunhão com Deus. Por isso é tão substancial que todo cristão leia a Bíblia e ore. Óbvio, né? Há aquelas exceções, por exemplo, pessoas que são cegas, pessoas que são analfabetas, que não leem a Bíblia, mas que são pessoas que ouvem muito bem e assim estas pessoas têm conhecimento de Deus. De toda forma, há uma necessidade de qualquer pessoa que se propõe seguir a Cristo de estar inteirado o máximo possível do que é a Bíblia, do que ela fala, do seu conteúdo, de quem a inspirou e do que ela exige de cada um de nós. Primeiro tópico, o cristão como missionário inato. Nós somos conhecidos de Deus nesse caso. A narrativa de Atos dos Apóstolos sobre o encontro de Filipe, o evangelista, e o estrangeiro do continente africano se inicia com um importante destaque. O anjo do Senhor falou a Filipe. Atos 8 e 26. Esse tipo de manifestação muito comum entre as santas mulheres e os santos homens da Bíblia define os rumos da cena das Escrituras. Ou seja, nós temos aqui uma ordenança divina para Filipe. Nós não temos aqui uma mera ação intelectual ou social por parte do Filipe, mas uma ação divina que o impetou a ir até aquele homem para pregar o evangelho. O anjo do Senhor falou a Filipe, foi o anjo quem ordenou. Diz o texto que o anjo falou: vai até a estrada tal e lá você vai encontrar o homem que estará lendo e não está entendendo a palavra de Deus. Então pregue para ele. Esse é mais ou menos o resumo do que o anjo disse para Filipe. E ele então sai em direção a essa estrada, toma essa estrada e tem um encontro com este homem, o eunuco da rainha Candace. E ele está lendo o livro do profeta Isaías, lendo Isaías 53, na nossa referenciação moderna, né? E ele está lendo sobre o servo sofredor. E então Filipe pergunta se ele está entendendo. E ele então diz: como pode entender se ele não há quem o ensine? E ele então pergunta a Filipe de que o profeta está falando, dele mesmo ou de outra pessoa. Nós temos aqui, então, uma ordem divina para que Filipe fosse até aquele homem. O ministério de Filipe não era uma ação pessoal ou social, mas uma ordem divina. Ao ler esse texto, também não podemos deixar de reconhecer a vida espiritual de Filipe, pois ao ouvir o comando divino, em momento algum ele duvida e, com a obediência de quem conhece a voz de seu mestre, vai evangelizar o desconhecido viajante. Isso é importante, né? Nós temos que ter um discernimento espiritual para saber quando é Deus que está falando. E como a gente consegue isso? Professor, é importante você explorar isso aqui com o seu aluno. Se você pega uma criança e coloca ela em um ambiente fechado onde ela não vê a mãe e coloca várias mulheres conversando com essa criança, como ela vai saber quem é a mãe? Ela vai saber quem é a mãe quando ela ouvir a voz da mãe, sentir o cheiro da mãe e coisas parecidas. Mas por quê? Pelo contato, pela convivência, pela intimidade que ela tem com a mãe. É impossível você ter certeza
de algo da parte de Deus se você não conhece Deus, se você não tem um relacionamento com Deus. Por isso há tantas pessoas enganadas por tantos ventos de doutrinas, pensando que é Deus que está falando sem Deus ter falado, porque não conhece Deus, não tem comunhão com Deus, não tem intimidade com Deus e acha que porque alguém está falando em nome de Deus, de fato Deus está falando, e isso não é verdade. Filipe obedeceu imediatamente porque ele tinha certeza, tinha convicção de que aquela ordem vinha de Deus, porque ele tinha relacionamento com Deus, era um homem de oração, um homem que conhecia a Bíblia, era um homem chamado por Deus para o ministério e tinha comunhão com Deus. Como nós vamos saber que é Deus que está nos falando? Tendo comunhão com Deus, conhecendo Deus, vendo quais são os princípios estabelecidos na Bíblia para o operar de Deus, para que nós não sejamos confundidos como muitos por aí estão sendo. Esse é o padrão de comunhão que Deus deseja que vivamos com Ele. Isto é, um relacionamento tão real e próximo com Jesus que sejamos capazes de discernir com clareza o que é a voz do Altíssimo daquilo que é apenas ruído de nossos corações. Porque nós temos esse problema de nos enganar. Jeremias 17,9 nos fala de algo que é muito importante que a gente precisa entender. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso, quem o conhecerá? O Evangelho, na carta de João, acredito que na primeira carta do apóstolo João, ele diz que se o nosso coração nos acusa, maior é Deus do que o nosso coração para nos perdoar. O que João está dizendo ali? João está dizendo que o nosso coração pode se confundir. Jeremias está dizendo aqui que o nosso coração pode se confundir, porque ele não vive na mesma direção de Deus. Ele não trilha os mesmos caminhos de Deus. Nosso coração, ele é enganoso. O nosso coração, como diz um certo teólogo, ele é a essência da nossa natureza e nós somos livres para descer, mas não somos livres para subir. Nós somos como águas de uma cachoeira, somos livres para descer, mas não somos livres para subir. O que quer dizer isso, meu? Quer dizer que nós somos tendenciosos somente para o mal. Nós não somos tendenciosos para o bem, nós não somos por natureza inclinados ao bem, nós somos por natureza inclinados ao mal. E muitas vezes o nosso coração vai nos enganar, nos apontando para algo que parece bom, mas que na verdade não é. E nós precisamos ter esta consciência de que o nosso coração pode se enganar. E nós não podemos viver de acordo com o nosso coração, mas de acordo com o que nos diz a palavra de Deus. Servir a Jesus exige disposição para quebrar os próprios preconceitos. Ao analisar esse fragmento da história apostólica, não podemos perder de vista o pioneirismo de Filipe na evangelização daqueles que pareciam simplesmente inalcançáveis. Lembremos que, nesse contexto, as atividades dos apóstolos ainda estavam muito concentradas no anúncio da mensagem de Jesus aos judeus. E que, portanto, a comunicação do evangelho e o ato batismal para alguém fora desse universo cultural era algo incomum. É importante nós pensarmos em duas coisas. Primeiro, que os discípulos eram judeus. Jesus era judeu. Jesus tinha uma mentalidade diferente porque ele era o Cristo, Filho de Deus. Mas os discípulos, eles não tinham uma mentalidade tão igual a de Cristo. Eles ainda pensavam imediatamente que eles primeiro deveriam pregar aos judeus. Alguns deles pensavam que não havia nem possibilidade de pregação do evangelho para gentios. Eles entendiam que a salvação era para os judeus e não para os gentios. E, diante disso, é sim um marco nós vermos o evangelho alcançando pessoas não da nação dos judeus, né? E é importante que nós pensemos olhando para este momento, olhando para o que aconteceu aqui com Filipe, e temos que ter uma consciência que é muito importante, que às vezes, o professor inclusive pode explorar isso com seus alunos, que às vezes tem se tornado muito recorrente dentro das comunidades ditas evangélicas,
que é o exclusivismo espiritual. Tem muitas pessoas de muitas denominações que acham que o evangelho deve ser pregado somente para crente. Que o evangelho é coisa de crente, não é coisa para não crente. Mas o evangelho é justamente para a salvação daqueles que não são salvos. Jesus disse inúmeras vezes: eu vim para os doentes, não para os sãos. Ou seja, o que aconteceu com Filipe aqui, essa ruptura geográfica e cultural que aconteceu através de Filipe aqui, deve estar sempre acontecendo conosco, para que nós não tenhamos atitudes como dos israelitas de exclusivismo espiritual, pensando que a salvação é somente para nós. Mas a salvação não é só para nós, é para todo aquele que for chamado e crê. Filipe se lança a percorrer, sob as orientações do Espírito Santo, um caminho inédito, uma senda nunca antes trilhada, a evangelização transcultural. Atos 1:18 nos diz: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Apesar de haver esta ordenança por parte de Cristo, ainda havia uma grande resistência por parte dos apóstolos, por serem judeus, em pregar para os gentios. Mas já havia sido profetizado, já havia sido dito, ordenado por Jesus, de que o evangelho sairia de Jerusalém e iria para a Judéia, passaria por Samaria e chegaria até os confins da terra. Porque esse é o objetivo de Deus, alcançar todos. Nós não podemos, mais uma vez, é importante refletirmos sobre isso, nós não podemos entrar em um mundo de exclusivismo. Nós temos que entender que ninguém tem o monopólio do evangelho, ninguém tem o monopólio do Espírito Santo, ninguém tem o monopólio de Deus, ninguém tem o monopólio da Bíblia, ninguém tem o monopólio do céu. A fé cristã é para todo aquele que for chamado e crê, não é somente para alguém de uma determinada denominação. Para um judeu, o trato com pessoas de outro universo cultural era um desafio. Preceitos referentes a critérios de pureza e impureza cerimonial eram considerados algo como muito sério, né? Então, você pode pesquisar um pouco sobre as leis dietéticas e as leis cerimoniais de Israel, e elas eram uma barreira sociocultural importante que foi rompida pelos discípulos com a proclamação do evangelho aos gentios. Se disponibilizar a proclamação do amor de Cristo implica abrir mão dos preconceitos sociais e discriminações pessoais em nome de uma transmissão clara e cheia de compaixão. Isso é importante, porque, por exemplo, vamos pensar aqui em pessoas que estão em condições deploráveis, como drogados, prostitutos e prostitutas, homossexuais, pessoas de religiões de matriz africana, enfim, pessoas que não têm nenhum tipo de aproximação com nenhuma religião. Muitas vezes nós olhamos para estas pessoas e pensamos: não, deixa essas pessoas para lá. Essas pessoas, não adianta a gente pregar o evangelho para essas pessoas. Mas na verdade, esse tipo de preconceito precisa ser abolido, porque o evangelho veio justamente para estas pessoas. Como eu já disse, como eu citei e repito, Jesus disse: eu vim para os doentes, não para os sãos. São eles que estão doentes, então são eles que precisam do evangelho. Se disponibilizar a proclamação do amor de Cristo implica abrir mão dos preconceitos sociais e discriminações pessoais em nome de uma transmissão clara e cheia de compaixão, né? Que eu acabei de dizer. A gente não pode criar essa barreira para pregar o evangelho a determinados grupos sociais, né? A determinadas pessoas, a determinados públicos pertencentes a determinadas classes. O evangelho é para todos e é a responsabilidade de quem prega pregar para todos. A natureza imprevisível de seguir a Jesus. É assim que Deus age. Faz pessoas comuns em dias normais realizar obras extraordinárias. Num dia corriqueiro como os outros, Filipe foi impulsionado pelo Espírito a comunicar a graça de Deus a um estranho, né? Isso é importante porque quando Deus nos impulsiona de forma muito específica, é importante porque a gente tem certeza de que Deus está ali conosco, de que o êxito pode ser grande.
Mas para isso nós precisamos estar sempre em comunhão com Deus, para estar sempre à disposição de Deus para a sua obra. Mais ainda, o discípulo de Cristo foi desafiado a romper com todo tipo de formalismo religioso e batizar quase que imediatamente aquele que acabara de crer em Jesus. Se não bastasse tudo o que já tinha acontecido, Filipe ainda vivencia sua experiência sobrenatural pessoal e quando percebe já não está mais do lado do viajante estrangeiro. Isso aqui é importante, né? O comentarista nos diz que o discípulo de Cristo foi desafiado a romper com todo tipo de formalismo religioso, né? E batizar quase que imediatamente aquele que acabaram de crer em Jesus. Historicamente, houve muitas formas de se lidar com isso, mas pelos precedentes bíblicos não há uma regra bíblica de como fazer de qual tipo de atitude a igreja deve ter diante da pessoa que se converte em relação ao batismo. Modernamente, criou-se esse espaço de tempo para o discipulado pré-batismal. Não é ruim porque nós vivemos em uma época em que há muitas adesões e poucas conversões verdadeiras, poucas conversões genuínas, e o período de discipulado pré-batismal é importante para a consolidação daqueles que de fato creram em Cristo e a prova daqueles que estão ali apenas por uma adesão. Isso é importante. Mas não existe uma regra dizendo assim, quanto tempo depois da conversão a pessoa deve se batizar. Se essa pessoa deseja, como aquele eunuco desejou ser batizado no mesmo dia, praticamente no mesmo momento, não há como a igreja impedir. Porque se ele disse que creu no evangelho, que aceitou Jesus, então ele deve ser batizado. Era isso que acontecia na igreja primitiva. Hoje tem esses intervalos que eu particularmente não acho que seja ruim, pelo menos em certo sentido, por causa das dinâmicas que temos hoje, das grandes adesões das pessoas às comunidades, que na maioria das vezes são apenas adesões, mas não são conversões. E isso é importante, ter esse período de discipulado pré-batismal. Mas nós não podemos colocar isso como regra. Você só pode se batizar depois de tanto tempo de conversão. Não. Se você deseja se batizar, batize o quanto antes. É para esse nível de relacionamento que Cristo nos vocaciona para uma vida onde sejamos cotidianamente surpreendidos pela glória de Deus. João 14,12 diz, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Ou seja, Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, eu vou estar vivo e eu vou estar operante através do Espírito Santo no meio de vocês. Então, se vocês crerem, vocês também farão estas obras. Quem caminha com Jesus, a jornada da vida nunca cairá em um tédio. Haverá sempre mistérios, haverá sempre desafios, haverá sempre novas experiências espirituais. Segundo tópico, o cristão como um discipulador por natureza. A responsabilidade pessoal e o preparo para a evangelização. Seguir a Jesus é uma experiência fabulosa, todavia exige de cada um de nós dedicação e responsabilidades. Diferente daquilo que muitas pessoas procuram apresentar, caminhar com Jesus exige muito compromisso com Deus, consigo e com os outros. Isso é uma coisa muito importante, porque assim, você tem horário para chegar no seu trabalho, você estuda para passar em um concurso, para passar na prova da faculdade, você se compromete com aquilo que você acha ou com aquilo que você elege como importante para a sua vida. Mas muitas vezes há um descompromisso com a obra de Deus. E como diz o comentarista aqui, seguir a Jesus é uma experiência fabulosa, todavia exige de cada um de nós dedicação e responsabilidades. Dedicação e responsabilidade significa que nós devemos nos preparar e nos comprometer. Não podemos nos comprometer com a obra de Cristo sem preparo. E não podemos nos preparar e depois não nos comprometer. Nós precisamos estarmos preparados e comprometidos
com a obra de Deus. Como diz aqui, diferente daquilo que muitas pessoas procuram apresentar, caminhar com Cristo exige muito compromisso. Compromisso com Deus, consigo mesmo e com os outros, porque a coisa mais importante da humanidade é o Evangelho de Cristo, é a sua salvação. Filipe foi importante para a vida do etíope antes de qualquer coisa, porque foi obediente à determinação divina. E é exatamente isso que Jesus espera de cada um de seus servos, que sejamos obedientes. É muito mais importante que nós sejamos obedientes do que nós criarmos suntuosos templos, suntuosos projetos, né? Como Samuel disse a Saul, melhor coisa é obedecer do que sacrificar. Se nós nos propomos estarmos em obediência à palavra de Deus, Deus estará, através do seu Espírito Santo, operando em nós e através de nós. Viver guiado pelo Espírito é maravilhoso, entretanto não é fácil, mas se tivermos o comprometimento adequado, jamais nos arrependeremos do que fizermos para o reino. Filipenses 2,17, Paulo diz: e ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício a serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. Nós, como Paulo, precisamos aprender a amar o Evangelho. E aprender a amar o Evangelho de tal modo que pregar o Evangelho seja algo indispensável, seja algo indiscutível. Custe o que custar. Olha só o que Paulo diz aos Filipenses: ainda que eu seja oferecido como libação, ou seja, ainda que eu morra, ainda que eu seja morto, que eu seja assassinado, para que a vossa fé seja verdadeira, eu me alegro nisso. Se o resultado da minha morte é a salvação de vocês, então eu me alegro nisso. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que, por mais difícil, perigoso até que seja pregar o Evangelho, testemunhar o Evangelho de Cristo, é gratificante cumprir a vontade de Deus e salvar pessoas da condenação eterna. O cuidado do dedicado discípulo com aquele desconhecido manifestou-se em todo um preparo anterior, uma trajetória dedicada às Escrituras de tal modo que, ao ouvir a recitação em alta voz, Filipe conhecia o texto lido e o contexto a que o profeta se referia, ou seja, conhecimento bíblico. Conhecimento estrutural da Bíblia, saber onde é que estava, quem foi que escreveu, qual era o contexto, é importante, porque nós já falamos em outras lições e o professor precisa aprender isso, passar isso para os seus alunos, que o texto só tem uma interpretação. O texto pode ter uma infinidade de aplicações, de lições a se aprender, mas o texto só tem uma interpretação. Qual é a interpretação correta do texto, Melk? Aquela que o autor deu quando escreveu. Por isso o eunuco está lendo o livro do profeta Isaías e ele não consegue entender, porque havia ali uma verdade, ou há ali uma verdade específica, que Deus revelou ao profeta e o profeta escreveu, e o homem que lia precisava entender aquilo ali. Ele não conhecia o contexto dos profetas, mas Filipe conhecia. Conhecendo Filipe, então, explica para ele qual é a interpretação correta do texto, porque todo texto tem uma única interpretação correta. Pode ter inúmeras aplicações, inúmeras lições, mas a interpretação era uma só. Pense bem qual era a interpretação do texto. O eunuco está lendo Isaías, capítulo 53, falando do servo sofredor, e ele pergunta: de quem o profeta está falando? Ele está se referindo a ele mesmo ou a outra pessoa? E então Filipe diz: não, ele está se referindo a outra pessoa, que nesse caso é Jesus Cristo. Essa é a interpretação correta. Nós podemos extrair outras lições do texto todo? Sim, muito importante. Mas, como Filipe diz para aquele homem, a interpretação é uma só. O profeta está falando de Jesus. Talvez hoje sua empolgação e dedicação para o reino parecem exageros para alguém. Todavia, creia. Há missões que você só realizará amanhã se tiver o preparo de hoje. Vamos só voltar aqui para comentarmos. Há missões que você só realizará amanhã se tiver o preparo de hoje. Toda missão. Jesus disse assim: qual rei
que saindo para uma guerra, não para antes, chama seus oficiais, seus administradores e avalia o que tem, seus recursos, tanto financeiro como humano, como de armamento. Ou seja, ninguém que sai para um empreendimento, ninguém que sai para uma missão, sai sem planejamento, sem estruturação. E aqui no contexto, percebe-se que Filipe não tem nenhuma estrutura física, nenhuma preocupação de estrutura financeira, mas ele tem uma preocupação de estrutura psicológica e bíblica. Por quê? Olha só, nós estamos falando de um grande oficial, de um grande reino, e este diácono, porque ele está entre os diáconos que foram chamados, este diácono, este evangelista, ele chega diante daquele homem, sabendo exatamente o que ele iria falar, sabendo exatamente qual era a postura dele, porque ele já era alguém preparado para isso, havia se preparado para isso. Porque muitas vezes nós passamos vergonha e constrangimento na evangelização, porque somos confrontados com aquilo que nós não temos sequer noção do que é. Às vezes com uma conduta imoral, às vezes com uma falta de conhecimento bíblico e assim por diante. Então, Filipe nos dá uma lição muito importante. Para toda missão precisa haver preparação. Somos convidados para sermos discipuladores. Filipe não perdeu tempo. Imediatamente começou a anunciar o amor de Cristo àquele viajante cheio de dúvidas. Ele entendeu bem que aquela missão não poderia ser terceirizada. Era dele e era urgente. Especificamente, a missão foi dada a Filipe naquele momento específico. Mas, no geral, esta missão foi dada a todo e qualquer crente. A missão especificamente foi dada a Filipe para evangelizar um homem específico, o eunuco do reino da rainha Candace. Mas quanto ao mundo inteiro, esta ordem é dada a todos que creem em Cristo Jesus. Quando congregamos em uma igreja e temos tempo, cada pessoa deve ser discipulada em Cristo de modo efetivo, desenvolvendo vínculos significativos ao longo de um bom período de amadurecimento espiritual. Nós temos que ter o cuidado, de buscar sempre o amadurecimento espiritual das pessoas. Nós, como professores, temos essa responsabilidade. A escola bíblica é muito importante para esse amadurecimento, esse treinamento para a vida cristã. Infelizmente, as nossas escolas bíblicas, mundo afora, tem cada vez mais se deteriorado. Há uma evasão de escolas bíblicas muito grande, e isso resulta em muita imaturidade dos nossos crentes. É importante que nós, por mais simples que seja a sua escola bíblica, pertença a ela, participe, discuta com o seu professor, com seus colegas, participe, estude e cresça no conhecimento da palavra de Deus. Mas se sua igreja é como a de Filipe, com poucas mãos para fazer a obra, não se exima de fazer o seu melhor para o reino. Se necessário, faça como ele. Leve pessoas a Cristo, construa com elas vínculos pessoais e espirituais, e por fim ajude-as a proclamarem publicamente seu amor a Cristo por atos e palavras. E se tratando de Filipe, ele era evangelista, ele era discípulo, ele era diácono. Os diáconos naquele contexto foram chamados ali em Atos 6 para servirem os necessitados. Então Filipe era um homem que servia os necessitados, e ele era também um evangelista que pregava o evangelho às pessoas por onde passava. Então estejamos nós dispostos, porque haverá momentos, que nós vamos ter que acumular determinadas responsabilidades, porque sempre, como disse Jesus, a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. Jesus nos convida para uma marcha contra os poderes infernais. Marcos 16:18 diz: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, a igreja avança e há oposição. Há oposição de poderes espirituais. Jesus falou isso ensinando para os discípulos
e nos ensina. Mas, se nós vivermos como igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra nós. Missões devem ser feitas por quem ama a Deus, filhas e filhos que ele criou, e não por alguém que gosta de viajar. Missões transculturais não é alguém que vai fazer turismo. Eu me lembro de um casal de missionários que foram, eu ainda vou pesquisar depois, se eles ainda estão no reino da Suazilândia, mas eles eram profissionais da saúde muito específicos, né? E eles tiveram suas formações, tanto teológica quanto clínica, né, em saúde. Eles se casaram, né, encerraram suas formações, se casaram e viajaram, foram morar na Suazilândia, cuidar de pessoas e pregar o evangelho. E eles não foram fazer turismo, foram morar, deixaram tudo aqui e foram morar. Este é o perfil de quem faz missões transculturais. Não é alguém que vai para lá tirar fotos com pessoas necessitadas e postar nas redes sociais. A compaixão para com aqueles que têm carência de Deus. Aquele personagem desconhecido no deserto não era uma pessoa sem qualificações. Atuar junto a uma autoridade política era uma tarefa que exigia uma alta formação educacional. Não era de qualquer forma. Perceba que ele é um estrangeiro interessado na tradição judaica, pois carregava consigo uma cópia do texto do profeta Isaías. Entretanto, a possível vasta cultura pessoal daquele homem não preenchia o vazio de sua alma, a ponto dele se desesperar por não compreender para quem apontava as profecias. Isso é muito importante que a gente pense, porque às vezes nós pensamos assim, aquela pessoa, um professor, uma professora, é um médico, é um advogado, é um juiz, é um empresário, eu não vou evangelizar aquela pessoa, porque eu não tenho argumento. Então, o argumento, ele é bíblico, e você aprende estudando a Bíblia, e crendo nele, amando ele, o resto o Espírito Santo faz. Não precisa você ser um professor, ser um doutor, para poder evangelizar os professores e os doutores. Você precisa ter conhecimento bíblico e ter o direcionamento do Espírito de Deus. Mas graças a Deus havia um Filipe ali. Que você seja na vida de outras pessoas, até mesmo daquelas que você nem conhece, o que foi o discípulo de Jesus para o viajante estrangeiro. Alguém que vai tirar dele a aflição de não saber o que está acontecendo, de não saber o que significa, de não saber para onde está indo. Que sejamos, como o Cristo mesmo diz, luz do mundo e sal da terra. Terceiro tópico, o cristão como um servo. Nunca duvide do poder transformador do Evangelho. Isso é muito, mas muito importante. Se nós duvidarmos do poder transformador do Evangelho, então nós temos que parar de pregar esse Evangelho. Nós não podemos olhar para as pessoas e pensar que elas não têm mais jeito, porque nós pregamos o Evangelho, que, como diz o apóstolo Paulo, é poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Parece algo inacreditável, mas o que testemunhamos em Atos 8, 26 a 38 é a conversão convicta e inconteste de alguém ao Evangelho de Cristo. O batismo daquele homem não foi precipitação de um novo convertido ou ambição religiosa de um evangelista. Antes foi a materialização de uma fé que inflamava o coração de ambos, tanto daquele que viajava sob as ordens da rainha Etíope, como daquele que peregrinava com Jesus. Havia ali uma presença real da salvação na vida daqueles dois, de quem pregava e de quem ouvia. Aquele estrangeiro saiu de lá salvo pela mensagem de Cristo, que já estava presente nas profecias de Isaías. É importante, como eu disse, a salvação estava ali. O eunuco passa a usufruir da salvação que Filipe já se abundava nela. Assim como ele, muitos tomaram essa decisão e decidiram submergir em águas batismais seu passado pecador. Vamos lá. Assim como ele, muitos tomaram essa decisão e decidiram submergir em águas batismais seu passado pecador e seguir a jornada da vida como uma grande viagem de regresso para casa. Assim
como o filho pródigo, que, no dia do seu arrependimento, imediatamente retorna para casa. A salvação é sempre um resgate de um filho pródigo pelo pai que o traz de volta para casa. Não pense em números, pense nos impactos da obediência. O dedicado evangelista que tratou com tão grande amor e atenção a vida do solitário viajante no meio do deserto era o mesmo indivíduo que pregava para multidões em Samaria. Filipe foi um grande pregador e responsável pela expansão inicial do evangelho de forma mais consistente, além daquilo que nós conhecemos no Pentecoste. Atos 8:55-7 diz: E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitas pessoas que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. Filipe não era uma pessoa qualquer, era alguém chamado e comissionado por Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. A postura de Filipe, inspirada no exemplo de Jesus, deve nos entusiasmar, nos levar a um nível de espiritualidade onde nosso compromisso sempre seja com o princípio da obediência e nunca com a audiência. Isso é importante, né? Quando nós pregamos, nós precisamos estarmos preocupados com o conteúdo, com a qualidade do conteúdo e não com a performance. Ainda que numa pregação seja bom você ter uma boa performance, mas você tem que estar sempre preocupado com a qualidade do que você está pregando, com a veracidade, com o poder envolvido e não com a oratória. Porque não é para agradar os ouvidos, é para converter o coração. Ou seja, faça sempre tudo o que Deus pedir a você, mesmo que ninguém mais saiba. Aqueles que são dependentes dos elogios alheios, dos aplausos das multidões, nada mais receberão além das futilidades envenenadoras da alma, né? Nós não, como eu acabei de dizer, não é para agradar os ouvidos, é para converter o coração. Então, não fique se preocupando com a audiência, né? Faça sempre o que Deus pedir. Lembre-se que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, não espere pregar apenas para multidões. Depois de cumprir tudo que Deus mandar fazer, faça mais. Se você está vendo a obra de Deus como um fardo e a faz de modo extenuado, sofrido e até mesmo com um senso de opressão, pare de fazer tudo imediatamente. Isso é uma questão muito importante para a gente refletir. O professor deve refletir com seus alunos. O que é a obra de Deus para nós? Um fardo? Uma opressão? O que é servir a Cristo para nós? É uma escravidão ou é um privilégio? Nós precisamos entender que antes de nós pregarmos o Evangelho, nós fomos salvos por ele. Isso é muito importante. Nós não pregamos um evangelho do qual não conhecemos. E se pregamos um evangelho do qual não conhecemos, primeiro precisamos pregar para nós mesmos. Lembre-se que nós precisamos entender que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós pregamos o evangelho pelo qual já fomos salvos. Será que esta salvação não é graciosa, não é gloriosa, não é maravilhosa em nossas vidas? Se é, não há como pregar o evangelho e servir a Cristo ser um peso. Se pregar o evangelho, se servir a Cristo tem sido um peso, um fardo para você, você ainda não conheceu o evangelho de Cristo, você ainda não foi salvo. Saiba que Deus não está aprovando nada do que você está fazendo. Filipe viveu momentos inesquecíveis entre os que receberam o evangelho em Samaria, depois testemunhou a improvável salvação de um poderoso oficial oriundo de uma outra nação. Depois de tudo isso, talvez alguém pudesse pensar: tá bom, né, Deus?
agora um pouquinho de férias. Mas não é isso que o livro de Atos nos informa. Mal havia terminado essa maratona de missões, Deus já tinha outra maravilhosa tarefa para Filipe. O nosso chamado é para um trabalho integral, 24 horas por dia. E sabe o que é melhor? Ele fez muito mais depois do que antes, pois foram mais cidades alcançadas, por consequência mais vidas transformadas. Atos 8:40 diz que Filipe se achou em Azoto e indo passando a anunciar o evangelho em todas as cidades até chegar a Cesaré. Ele não parou, ele tinha em seu coração o evangelho do qual o salvou de todo mal, o libertou de todo pecado, o trouxe a alegria e esperança, e agora ele compartilha com aqueles que nada disso tinham. Esse é o resultado de trabalhar para Jesus: felicidade, realização e crescimento espiritual. Dentro de tudo isso, há os processos de dores, mas quando nós olhamos para nós mesmos e percebemos que fomos salvos por este evangelho, torna sim alegria, felicidade, realização e crescimento espiritual pregar o evangelho de Cristo. Conclusão: como igreja do Senhor, temos uma vocação missiológica. Quando negligenciamos nossa missão, deixamos de agradar a Deus. A igreja foi criada para a missão. Antes da igreja nascer, já havia no coração de Deus a missão de conquistar o mundo, de salvar pessoas para o reino de Deus. Que venhamos até a mesma postura de Filipe, que seguiu o exemplo de Jesus de Nazaré. Precisamos de mais entusiasmo e fervor para que o nosso compromisso seja sempre com o princípio da obediência e nunca com a audiência. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Chegamos ao final de mais um comentário bíblico. Que você possa acessar www.ebdenfoco.com e conferir todo o conteúdo que o ebdenfoco.com disponibiliza para você. Acesse também o nosso canal no YouTube e assista às aulas para maior enriquecimento da sua aula na sua escola bíblica. Que Deus nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.